17 de junho de 2024. O cálculo estratégico no Mar do Sul da China acaba de mudar do assédio na Zona Cinzenta para um confronto cinético direto. De acordo com relatórios verificados do Instituto Naval dos Exércitos e imagens oficiais desclassificadas pelas Forças Armadas das Filipinas, navios da Guarda Costeira da China executaram uma interseção hostil a alta velocidade contra uma missão de reabastecimento filipina no banco de Second Thomas. Este não foi um bloqueio padrão com canhões de água. Esta foi uma operação tática de abordagem. Pela primeira vez, pessoal da Guarda Costeira Chinesa, destacado em barcos infláveis de casco rígido, foi filmado empunhando machados, facas e lanças. Eles abalroaram agressivamente e abordaram navios da Marinha das Filipinas que tentavam reabastecer o BRP Sierra Madre. O resultado foi violência física. Um marinheiro filipino sofreu um ferimento grave, perdendo um polegar durante a colisão em alta velocidade, enquanto equipamentos de navegação e armas de fogo foram apreendidos pelas forças chinesas. A resposta do Pentágono foi imediata e inequívoca. Citando transcrições oficiais do Defense.gov, oficiais dos Estados Unidos reafirmaram publicamente que o artigo 4º do Tratado de Defesa Mútua de 1951 se estende a ataques armados contra forças armadas, navios públicos ou aeronaves das Filipinas, incluindo os da sua guarda costeira, em qualquer lugar do Mar do Sul da China. Este evento marca um ponto de viragem crítico. Já não estamos a discutir protestos diplomáticos. Estamos a analisar um ataque físico aos ativos navais de um aliado de tratado que colocou Washington e Pequim perigosamente perto do limiar de um conflito armado. Neste briefing, analisaremos a cronologia tática precisa do incidente de 17 de junho, as especificações técnicas dos navios envolvidos e as implicações estratégicas dos movimentos subsequentes dos porta-aviões da Marinha dos Quais no Indo-Pacífico. Para compreender a gravidade da colisão de 17 de junho, devemos primeiro analisar o ambiente operacional único do banco de Second Thomas, conhecido localmente como Banco Ayungin. Este recife submerso serve como a linha da frente de um cerco marítimo que dura há mais de 2 décadas. No centro deste impasse está o BRP Sierra Madre, LS-57. Embora funcione atualmente como um posto avançado estacionário, a sua linhagem técnica é significativa. Originalmente comissionado como USS Harnett County, LST-821, este é um navio de desembarque de tanques da classe LST-542 da era da Segunda Guerra Mundial. Deslocando aproximadamente 4.000 toneladas com carga total e um comprimento de 100 metros, prestou serviço no Vietnã antes de ser transferido para as Filipinas. Em 1999, a Marinha das Filipinas encalhou deliberadamente a embarcação no banco para servir como uma afirmação física de soberania. Hoje, apesar do seu casco deteriorado, permanece um navio comissionado ativo da Marinha das Filipinas. Este estatuto é crítico porque, ao abrigo do direito internacional, um ataque a um navio naval comissionado é legalmente equivalente a um ataque ao próprio Estado. Em oposição a este posto solitário está a Guarda Costeira da China, CCG, amplamente considerada a maior força de guarda costeira do mundo. Estruturalmente, a CCG foi transferida para o comando da Polícia Armada do Povo em 2018, integrando-a efetivamente na estrutura de Comando Militar Central da China. Nas águas que cercam o banco de Second Thomas, a CCG implementa um bloqueio em camada. A camada externa consiste tipicamente em navios de patrulha massivos, como a classe Zhaotou, que desloca mais de 10.000 toneladas, maior que um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke da Marinha dos Ius. Estas embarcações estão equipadas com canhões principais de 76 mm e canhões de água de alta pressão capazes de infligir danos estruturais. No entanto, para a interseção de 17 de junho, os relatórios táticos indicam o destacamento de barcos infláveis de casco rígido, RAIBs, menores e de alta velocidade e interceptores de casco de aço. Estas unidades ágeis são projetadas para táticas de guerra de zona cinzenta, manobras agressivas destinadas a coagir e intimidar sem cruzar o limiar de uma guerra formal declarada. O ponto de atrito estratégico aqui são as reivindicações marítimas conflituosas. O banco de Second Thomas fica a cerca de 105 milhas náuticas a oeste de Palawan, colocando-o bem dentro da Zona Económica Exclusiva, ZEE, de 200 milhas náuticas das Filipinas, conforme definido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS. Isto foi legalmente reforçado pela decisão do Tribunal Arbitral de 2016 em Haia, que invalidou as reivindicações expansivas da linha dos 9 traços da China.
Pequim, no entanto, rejeita esta decisão, afirmando soberania indiscutível sobre as ilhas Nansha. Isto leva-nos ao componente mais volátil da equação. O Tratado de Defesa Mútua EU-Filipinas de 1951. Durante anos, existiu ambiguidade sobre se o tratado cobria o Mar do Sul da China. No entanto, diretrizes recentes emitidas pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Defesa dos Canateus esclareceram que o artigo 4º atua como um mecanismo de ativação. Tripwire determina que um ataque armado a navios públicos, aeronaves ou forças armadas das Filipinas no Mar do Sul da China invocaria os compromissos de defesa mútua dos estados. O incidente de 17 de junho testou este mecanismo como nunca antes. Ao contrário de incidentes anteriores com canhões de água, a abordagem de RHIBs da Marinha das Filipinas, a apreensão de armas e o causar de danos corporais graves a um marinheiro movem o conflito de um cenário de assédio de zona cinzenta perigosamente para perto de um ato de guerra. A disparidade técnica é gritante. O navio de desembarque da era da Segunda Guerra Mundial, apoiado por botes de borracha, enfrentando uma frota de guarda costeira moderna e militarizada. No entanto, o equilíbrio estratégico não depende do aço dos navios, mas da natureza inabalável das alianças do tratado que os apoiam. A operação começou ao amanhecer de 17 de junho de 2024. O objetivo das Forças Armadas das Filipinas, AFP, era uma missão de rotina de rotação e reabastecimento RORE para o BRP Sierra Madre. Ao contrário de missões anteriores que utilizavam navios de abastecimento civis maiores, esta operação empregou 6 embarcações menores, incluindo barcos infláveis de casco rígido, RAIBs, do Grupo de Operações Especiais Navais NAVE-SOG, projetados para velocidade e manobrabilidade. No entanto, à medida que o comboio filipino se aproximava da entrada do Banco Ayungin, foram recebidos por uma força de bloqueio pré-posicionada. Relatórios de inteligência confirmam a presença de múltiplos navios da Guarda Costeira da China, CCG, e navios suspeitos da milícia marítima operando numa formação de alcateia. Aproximadamente às 06 horas, o confronto escalou de manobras de bloqueio para contacto cinético direto. Imagens de vídeo divulgadas pelas AFP mostram RHIBs da Guarda Costeira Chinesa a enxamear os botes de borracha filipinos. Numa partida significativa dos protocolos padrão de aplicação da lei marítima, o pessoal chinês foi observado a transportar armas brancas, especificamente bolos, machados e facas, juntamente com cacetetes retráteis. A situação deteriorou-se rapidamente. Os navios da CCG executaram manobras de abalroamento a alta velocidade contra os RAIBs filipinos. Estas não foram colisões acidentais. As imagens mostram impactos laterais deliberados destinados a inutilizar os motores e a integridade do casco das embarcações filipinas. Simultaneamente, o pessoal chinês usou facas e lanças para perfurar os tubos infláveis dos barcos filipinos, deixando-os imóveis. A fase mais crítica do confronto ocorreu durante a ação de abordagem. Pela primeira vez na história desta disputa marítima, forças chinesas abordaram à força navios da Marinha das Filipinas. No meio do caos da colisão, um SEAL da Marinha Filipina, identificado como operador subaquático de primeira classe, ficou gravemente ferido. O seu polegar foi decepado quando um RAIB chinês abalroou o casco da sua embarcação enquanto a sua mão estava apoiada na amurada. Apesar do ferimento, as forças chinesas continuaram o seu ataque. Procederam à apreensão de equipamentos sensíveis a bordo. As AFP confirmaram o saque de sistemas de navegação, rádios de comunicação e, significativamente, 7 espingardas desmontadas que estavam embaladas em caixas destinadas à guarnição no Sierra Madre. A tripulação filipina, aderindo às estritas regras de engajamento ROE, projetadas para prevenir um surto de guerra, não respondeu ao fogo, apesar de estar armada. O general Romeo Bronner Jr., chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas, condenou posteriormente a ação numa conferência de imprensa. Ele descreveu as táticas chinesas como pirataria, observando que o grupo de abordagem exigiu agressivamente a entrega de armas e destruiu o equipamento de comunicação para cortar a ligação da unidade ao seu centro de comando. Do lado oposto, o Ministério da Defesa Nacional da China emitiu uma declaração através dos seus canais oficiais. Alegaram que os navios filipinos tinham invadido ilegalmente as águas adjacentes a Renai Jiao. O porta-voz afirmou que a Guarda Costeira da China tomou medidas de controle de acordo com a lei, descrevendo as suas manobras como profissionais e contidas. Acusaram a embarcação filipina de ignorar avisos e de se aproximar deliberadamente do navio chinês de maneira não profissional, causando a colisão.
O resultado foi uma cena de inabilitação tática. Os barcos da Marinha das Filipinas foram rebocados para longe do banco, com a sua missão abortada. O marinheiro ferido foi posteriormente evacuado por via médica para cirurgia de emergência. A repercussão diplomática foi instantânea. O Departamento de Estado dos Ecos emitiu uma condenação, rotulando o comportamento como escalatório e irresponsável. O secretário de imprensa do Pentágono, Major-General Pat Ryder, num briefing no DoD, reforçou que estas ações colocaram em perigo a vida de militares e violaram o direito internacional. Ele reiterou explicitamente que os Estados Unidos estão com o seu aliado. Este confronto de 45 minutos reescreveu o livro de regras para os encontros no Mar do Sul da China. A mudança de canhões de água para machados de abordagem representa uma evolução tática. A China está agora disposta a envolver-se em confrontos físicos de curta distância para impor as suas reivindicações, testando a paciência e a disciplina das forças filipinas até ao limite absoluto. Os eventos de 17 de junho representam uma escalada calculada na estratégia de Zona Cinzenta de Pequim. Para compreender as implicações mais profundas, devemos recorrer à análise fornecida pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, e pelo Instituto Naval dos Eixos. Especialistas argumentam que a China está a testar o limiar preciso do Tratado de Defesa Mútua EU-Filipinas. Ao usar armas brancas e abalroamentos a alta velocidade em vez de artilharia naval ou mísseis, a Guarda Costeira da China está a tentar alcançar um objetivo militar, o bloqueio do BRP Sierra Madre, sem desencadear tecnicamente um ataque armado que exigiria uma resposta cinética americana. Esta é a definição de táticas de salami slicing, fatiar o salame, dar passos pequenos e agressivos que individualmente não justificam uma guerra em grande escala, mas que cumulativamente alteram o status quo permanentemente. No entanto, The War Zone e Naval News apontam uma mudança crítica. A abordagem de um navio soberano constitui uma violação direta da imunidade. Analistas navais sugerem que Pequim está a se apostar na suposição de que Washington está atualmente sobrecarregado, gerindo crises na Ucrânia, Gaza e no Mar Vermelho simultaneamente. Eles estão a sondar para ver se os aquis têm a vontade política de arriscar um conflito entre superpotências por um navio enferrujado da Segunda Guerra Mundial no Mar do Sul da China. A resposta geopolítica foi rápida e muscular. Nos dias seguintes ao incidente, dados do Fleet and Marine Tracker do Instituto Naval dos Eixos confirmaram um realinhamento significativo do poder naval. O grupo de ataque do porta-aviões USS Theodore Roosevelt, CVN-71, tem operado no Mar do Sul da China e no teatro mais amplo do Pacífico para demonstrar presença de alta visibilidade. Isto não é apenas uma patrulha, é um sinal. A presença de um porta-aviões de propulsão nuclear transportando uma ala aérea de F-A-18 Super Hornets serve como a derradeira dissuasão convencional. Além disso, o timing dos exercícios RIMPAC 2024 é crucial. Enquanto 29 nações se reúnem no Havaí, a mensagem é de segurança coletiva. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IBSS, observam que a inclusão de marinhas europeias em exercícios do Indo-Pacífico indica que o Mar do Sul da China já não é apenas uma disputa regional, mas uma preocupação de segurança marítima global. Olhando para o futuro, os analistas estratégicos alertam para um cenário de interdição. Se as Filipinas não conseguirem reabastecer o BRP Sierra Madre devido ao bloqueio agressivo, o posto avançado tornar-se-á eventualmente inabitável. Se as tropas forem forçadas a evacuar, é provável que a China tome o banco de areia imediatamente. Isto apresentaria aos Gokus e às Filipinas um fait accompli, facto consumado, um facto realizado que só pode ser revertido por ação militar ofensiva, o que acarreta um risco muito maior de escalada. Portanto, os próximos meses são críticos. Poderemos ver a Marinha dos Eixos começar a escoltar missões de abastecimento de Filipinas diretamente ou a introdução de drones de reabastecimento aéreo não tripulados para contornar o bloqueio de superfície. O tabuleiro de xadrez foi montado e a margem para erro desapareceu. Um erro de cálculo, uma manobra excessivamente agressiva ou um disparo não autorizado pode ser a faísca que acende o barril de pólvora do Pacífico. O incidente de 17 de junho de 2024 no banco de Second Thomas serve como uma dura chamada de atenção. A era da postura marítima está a evoluir para uma era de confronto físico direto. Testemunhamos uma mudança de paradigma tático, de canhões de água para machados de abordagem e de bloqueio para a apreensão.
O ferimento do marinheiro filipino e o saque de equipamentos não são meras estatísticas táticas, são um desafio direto à ordem internacional baseada em regras. Para os Estados Unidos e os seus aliados, a ambiguidade estratégica está a desvanecer-se. A definição de um ataque armado está a ser testada em tempo real. A resposta de Washington, reafirmando a natureza inabalável do Tratado de Defesa Mútua enquanto manobra grupos de ataque de porta-aviões para o teatro de operações, demonstra que o que está em jogo já não é local, é global. O BRP Sierra Madre é mais do que um navio enferrujado encalhado num recife. É o ponto de apoio sobre o qual descansa atualmente o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. À medida que avançamos, a questão não é só correrá outro incidente, mas quando e se a próxima colisão cruzará a linha vermelha de uma escaramuça de zona cinzenta para um conflito declarado. O poder naval não se trata apenas da força do casco, mas da determinação da tripulação e das alianças que os apoiam. Continuaremos a monitorizar os movimentos da frota, os telegramas diplomáticos e as realidades táticas desta região crítica. Se valoriza a análise objetiva e baseada em dados da guerra naval e da tecnologia de defesa global, certifique-se de subscrever e ativar as notificações. O conhecimento é a primeira linha de defesa, isto é, comando naval. Aguardando.